Assista agora o programa Veritá. Apresentação Dr. Altemar. Oferecimento Laboratório Carlos Chagas, 6634231971. São Francisco Assistência Médica e Odontológica, 0800 777 9070. Boa noite, nós estamos começando o nosso programa Veritá. Queria te agradecer pela tua audiência, por você estar acreditando no nosso programa. Eu queria começar o programa de hoje de uma maneira diferente, fazendo um desabafo. Vocês sabem que eu sou um médico neurocirurgião, trabalho no Hospital Regional aqui da cidade, e o Hospital Regional hoje vive um problema muito sério com relação às neurocirurgias, as cirurgias de coluna e as cirurgias de cérebro. Nós temos hoje 8 pacientes internados aguardando cirurgias de cérebro e coluna. Alguns deles internados desde março. Então nós temos a dona Iracema internada desde o dia 27 de março, temos a dona Auxiliadora internada desde o dia 10 de agosto, temos o Sérgio internado desde o dia 24 de junho, temos o seu Lindomar internado desde o dia 13 de agosto, tem o seu Lauro internado desde o dia 1º do 8, e temos o seu Ribamar internado desde o dia 20 do 8 e o Josiel internado desde o dia 7 do 9. Agora imagine você que está na sua casa, e essa pessoa poderia ser um parente seu, poderia ser seu pai, sua mãe. Imagina a angústia dessas pessoas esperando uma vaga em Cuiabá, sendo que nós aqui da cidade de Rondonópolis, nós temos a capacitação para fazer essas cirurgias. A única coisa que falta é uma pactuação do governo do estado. A única coisa que falta é que se dê condições, é que se credencie o hospital regional para fazer essas cirurgias aqui na nossa cidade. Agora, eu queria fazer um apelo ao governador do estado. Eu sei que o senhor Pedro Taques é uma pessoa séria, que pegou o governo do estado numa situação muito difícil. Eu queria fazer um apelo para os políticos da nossa cidade. Nós temos aqui o deputado federal, temos senadores, temos deputados estaduais. Então, existem coisas, caros mandatários, que não se pode esperar. A vida não pode esperar. Essas pessoas estão esperando há meses uma cirurgia que em estados mais adiantados se faz no momento que a pessoa chega no hospital. Então, nós temos as condições de fazer, apenas está faltando o quê? Uma pactuação, está faltando apenas o quê? Vontade política para se resolver esse problema. Esse é o modo como a equipe de neurocirurgia do Hospital Regional de Rondonópolis se sente hoje, com as mãos amarradas, vendo os pacientes precisando da cirurgia, sabemos fazer, mas nós não temos como fazer. Então eu gostaria de fazer esse apelo para a classe política do nosso estado, para o governador, secretário de saúde e para os nossos políticos, para que olhem para essa situação, porque a vida não pode esperar, essas pessoas não podem mais esperar. No programa de hoje nós vamos ter uma entrevista exclusiva com a doutora Wilce Arena da Costa, que ela é pedagoga, doutora em Educação e Psicologia da Educação pela PUC de São Paulo. E nós vamos estar falando a respeito de educação, dos desafios da educação que o nosso país enfrenta atualmente. No nosso momento de reflexão, nós vamos falar a respeito de como valorizar as pessoas, de que maneira nós podemos valorizar as pessoas que convivem conosco. Esse é o programa Veritá, nós estamos começando, fique conosco. Nós estamos hoje com a doutora Wilce Arena da Costa, que ela é pedagoga, doutora em Educação e Psicologia da Educação pela PUC de São Paulo,
escritora de vários livros e membro fundadora da Academia Rondonopolitana de Letras. E nós vamos falar com ela a respeito de educação brasileira, um assunto absolutamente importante e extremamente atual. Wilson, eu queria agradecer muito pela sua presença aqui. Bom, boa noite, doutor Altemar. É um grande prazer estar aqui, uma grande honra. Boa noite, telespectadores. É uma grande honra estar presente nesse programa, que tem tido uma audiência muito grande. Está de parabéns, você e toda a sua equipe de trabalho. Wilson, não tem como a gente falar em educação sem falar do professor, que é a mola mestre de todo esse sistema. Qual que é hoje, Wilson, a verdadeira função do professor na sala de aula? Olha, a função do professor, o professor é um construto social. Então, historicamente também, ele já teve vários papéis em cada momento histórico, se entendeu que o papel do professor devia ser este ou aquele. Hoje, vamos falar de papel hoje. O papel do professor é formar, garantir a escolarização daqueles que estão na escola, contribuindo com a família na formação do cidadão, para que ele aprenda a pensar autonomamente. Como diz Paulo Freire, o nosso grande mestre saudoso, né? Ele tem que passar de uma consciência sincrética para uma consciência epistemológica. Ou seja, de pensar criticamente o mundo, de aprender a articular o pensamento sincrético que ele tem do cotidiano com a sua vida cotidiana, com as coisas que ele aprende na TV. Por isso que fala que a escola nunca vai ser descartada com a tecnologia que está aí, nem o professor. Por quê? Quem é que vai ajudar, contribuir com as crianças a, por exemplo, processar tanta informação que nós temos hoje? As informações são muitas, mas como articular esses conhecimentos ou essas informações e torná-las um conhecimento que ajude aquele indivíduo a tornar sua vida melhor? A torná-lo um homem melhor, a tornar um homem capaz de pensar e saber fazer as escolhas melhores na vida. Porque a gente sabe que a gente vive para fazer escolhas. E fazer escolhas não é uma tarefa muito fácil. Porque nós podemos escolher o bem e o mal. Somos livres para isso. E para saber escolher o bem ou o mal, nós precisamos ter conhecimento. Conhecimento, não só conhecimento da escola, mas nós temos que saber articular esses conhecimentos. Então, a função do professor é ensinar o aluno a pensar, ensinar, como diz o grande mestre também que faleceu há pouco tempo, Rubem Alves, que ele falava assim: o professor tem que ensinar a olhar, ao encantamento. Ele diz que a educação, ele dizia, né, que a educação tem duas funções: a desenvolvimento das habilidades e o desenvolvimento das sensibilidades. O desenvolvimento de todas as habilidades sem a sensibilidade não tem sentido nenhum, porque é preciso ter a sensibilidade, o amor. A criança precisa ficar indignada, precisa ficar encantada com o mundo. Sim. Isso que é a função do professor. É o prazer do descobrir, o prazer do encantamento. Eu acho que talvez seja essa alegria que o professor tem de despertar isso nos alunos é que leva os professores a serem professores, né? Exatamente. Não são só professores, são educadores. Esses sim são os verdadeiros mestres. Aqueles que instigam o aluno a pensar, que instigam o aluno a buscar. Tem um autor que eu gosto mais, é um pensador, um filósofo maravilhoso, eu falo que ele parece muito comigo porque ele vai falando e vai se empolgando, que é o Clóvis de Barros Filho. Ele fala... Eu gosto muito dele. Ele gosta, né? Ele é maravilhoso porque ele fala assim: se alguém inventou o teorema de Pitágoras, eu preciso aprender. Então, aí os meus alunos dizem assim, ele dizendo, né? Mas, professor, para que aprender o teorema de Pitágoras? O que
eu vou fazer com isso? Aí ele diz assim, não sei, mas se alguém lá na Grécia Antiga inventou teoremas de Pitágoras, mexe com o meu ego se eu não aprender. Com o meu brio. Com o meu brio de ser humano. Eu preciso aprender. Eu não sei o que eu vou fazer com isso. Se alguém inventou isso, eu preciso aprender. Como que eu digo para alguém, eu não dou conta de aprender alguma coisa? Mexe com o meu brio de homem. Então ele diz o seguinte, o aluno está na aula e não entendeu aquela aula. E vai embora para casa e liga no celular e vai brincar no Instagram. Não, se não aprender, ele vai para casa estudar. É esse que é o papel do aluno também. Não é só do professor. Sim. Isso mexe com o meu brio de ser humano. É isso que o professor tem instigado no aluno. Mexer com o brio dele de ser humano. Dele querer saber, dele ter paixão pelo saber. Não está faltando um pouco de criatividade na sala de aula? Criatividade, instigar, essa coisa. Eu lembro de um aluno minha que dizia assim, professora, a senhora quando dá aula, quando eu vou embora, eu fico assim escutando a senhora falar na minha cabeça. Eu falei, que bom, você tem 2 aulas comigo por dia. Então, você vai, ela falou, você tem que ter aquele amor, aquela vontade de estudar, aquela curiosidade de ler. Tem um exemplo eu vou dar aqui, de prática minha, né? Eu não aprendi em lugar nenhum, não há curso que dê isso. Mas eu tenho um filme que eu gostava de passar para meus alunos, que era muito interessante. Mas um filme muito chato, filosófico, parado, chaterno. Mas eu queria passar para eles. O que eu fazia? Antes, eu começava a falar assim, gente, nossa, nesse assunto tem um filme tão interessante, mas eu não vou passar não, porque ele é muito chato. Os alunos, que filme que é? O filme, mas ele é muito chato. Ele é filosófico, paradão, tem que prestar atenção, não é traduzido, tem que ler. Muito chato. Passava. Um dia eu falava, ai que pena, aquele filme era tão bom. Eu sei que eu falava tanto que no fim eles imploravam para eu passar o filme. E eu passava. Aí no dia do tal do filme que era chato, porque dava sono, eles vinham com pipoca, Coca-Cola, colchonete, tudo para assistir o filme. E aí eu falava, mas não pode perder os diálogos, porque os diálogos são importantes. E aí eu ficava ali por perto, né, assistindo o filme com eles, eu sei de cor e salteado. Quando chegava nas horas importantes, eu falava assim, acorda gente que não pode perder esse diálogo. Todo mundo levantava. Enfim, na hora que terminava o filme, eles viravam e falavam assim, professor, eu vou ter que assistir de novo, porque eu perdi umas partes tão importantes. Sabe? Essas coisas que a gente tem que fazer em sala de aula. Para despertar a curiosidade do aluno. Pois eles assistiam tudo de novo o filme para vir discutir comigo na outra aula. O filme chato. Um assunto também, como é que você vê hoje uma grande parcela dos professores estão desestimulados, muitos depressivos, principalmente nas escolas de periferia, acuados, da violência, de alunos. Como é que você vê? Qual é a saída para isso, Luz? Olha, esse desestímulo dos professores, e também acontece com muitos profissionais que lidam com gente. Eles costumam chamar aqui no Brasil, a gente fala síndrome de Burnout. A gente fala síndrome de Burnout porque ficou convencional, mas na verdade é uma palavra inglesa que fala burnout, né? Mas aqui a gente convencionou a chamar síndrome de Burnout. É uma síndrome que dá assim, aquele desânimo de trabalhar. Você meio que morreu, esqueceu de enterrar. Você está ali por estar ali. Você vai trabalhar, você vem trabalhar, você vai trabalhar, porque você já entregou. Então, e não é fácil mesmo trabalhar, principalmente em periferia. Tem gangues de alunos, são drogas, você não sabe mais com quem você está lidando, o salário não é compensador. A sociedade já não te reconhece, a autoridade do professor já não existe, que é um outro tema muito interessante também. Então, não há mais aquele respeito, né, que se tinha com o professor. Então, é muito difícil lidar com isso. E eu penso que a saída não é tão simples também, porque depende de uma política pública muito maior, de um investimento muito maior. Mas vamos pensar, por exemplo, se tivesse uma varinha de condão hoje, fizesse plim, e dobrasse, triplicasse o salário do professor, não resolveria o problema. Então não é só uma questão do salário do professor. Se tivesse uma varinha plim
e fizesse um castelo em cada escola, com 200 computadores, também não resolveria o problema da escola. Então não é também só isso, é um conjunto de ações que precisava de ter, de preparar esses professores também, e aí entra a própria universidade também, porque quando se fala em educação, se fala da educação básica, é a universidade. Então se fala muito, investir na educação básica, mas quem forma o professor da educação básica? É a universidade. E o que a gente vê, a universidade tem greve há mais de 100 dias e ninguém fala nada. Nem nos jornais se fala. Quando fala, é a polícia batendo em professor na rua, sim, como no tempo da ditadura, uma coisa horrorosa. Então, quando se fala de educação, seria da educação primária ao ensino superior, que é uma coisa, é um conjunto como um todo. Por quê? Você teria que formar o professor para saber lidar com esse tipo de coisa, porque ninguém está sabendo lidar. Quem sabe lidar com uma pessoa que chega drogada? Quem é aquela pessoa? Não é mais uma pessoa. Os pais mesmos dizem que aquela pessoa drogada não é mais meu filho, eu não reconheço nele meu filho. Eu não reconheço nele meu aluno. Então eu tenho que saber como lidar com aquilo lá. Quem é o pobre do professor? Que tem uma formação... Desafios absolutamente contemporâneos, né? Contemporâneos, que ele precisa ter uma formação diferenciada, ele precisa ter, sei lá, uma formação, uma dinâmica diferenciada, ele precisa, e aí vem a exigência que ele tem que dar um conteúdo tal, e ele não sabe se ele segue o conteúdo, se ele segue a estrutura. Então está muito complicado a questão. Agora, uma coisa eu garanto, o professor que está em sala de aula hoje, que enfrenta situações cada vez mais difíceis de periferia, professores que estão nesses contextos mais complexos, mais complicados, se ele insistir em lidar com os alunos como lidavam sei lá, não preciso nem dizer muitos anos atrás, ele vai se dar mal. Aí não adianta ir na televisão, apanhei do meu aluno, não estou dizendo que o erro é do professor, que a culpa é dele, não é isso, mas ele precisa aprender a lidar. Exemplo, eu vi um dia num programa, num jornal, uma menina lá brava que nem uma onça, na diretoria, o povo pegando ela pelos cabelos, uma menina de uns 12 anos, brava. Aí a menina falou, você bateu na professora, meti a mão na cara dela. Mas o que você fez isso? Fiz, ela me chamou de gorda e nega. E eu bati e bato de novo. Poxa, nós estamos falando em preconceito. A professora provavelmente deve ter sentido com ela na sala, que ela deve ter conversado, encheu a paciência, atrapalhou a aula. Ela chamou gorda, negra. O que você queria que a menina fizesse? Uma menina de periferia, sem coisa. Devia ser até chefe de alguma gangue. O que ela esperava de uma menina que fizesse? Então, se você quer respeito, você tem que se dar um respeito. De graça, ele já apanha, imagina fazendo uma coisa dessa. Então é complicado. Nós vamos fazer um ligeiro intervalo, voltamos em seguida. E agora eu vou dar um recado muito importante para que você e os colaboradores da sua empresa fiquem muito mais protegidos. Contem com a São Francisco Saúde e Odontologia. A São Francisco oferece planos médicos e odontológicos empresariais perfeitos para a proteção da saúde dos seus colaboradores. Uma estrutura completa de médicos e dentistas para cuidar do bem-estar em todos os momentos. Para maiores informações, acesse sãofrancisco.com.br ou ligue agora e faça o seu plano de assistência médica e odontológica. O número é 0800 777 9070. O Laboratório Carlos Chagas está em Rondonópolis desde 1978. Participamos do Programa Nacional do Centro de Qualidade da Associação Brasileira de Análises Clínicas, nas categorias Prata, Ouro e Platina. Isso é tradição, com qualidade. O Laboratório Carlos Chagas coleta, analisa e entrega seus exames, pois você não vai a qualquer médico quando necessário. Faça seus exames em quem realmente conhece e confia. Laboratório Carlos Chagas. Ligue para nós, 66-3423-1971.
Assista toda sexta-feira às 20h30 o programa Veritá. A apresentação Dr. Altemar. Temas relacionados à família, educação, saúde, bem-estar, espiritualidade, entrevistas e momento cultural. Programa Veritá. A apresentação Dr. Altemar. Nós estamos com a doutora Wilce Arena da Costa, pedagoga, doutora em educação, conversando um pouquinho a respeito de educação. Wilce, tem uma propaganda na televisão que tem um slogan assim: isso muda o mundo. E uma das coisas é ler para uma criança. Eu sei que você é apaixonada por esse tópico da leitura, de como que a leitura pode ter um impacto na vida da pessoa. Como é que você pode avaliar isso para a gente? Bom, eu sou realmente apaixonada por esse tópico. Sou apaixonada por aquele que sempre falou nisso, que é o nosso saudoso mestre Paulo Freire, né? Que ele falava assim, que a leitura do mundo antecede a leitura da palavra. Porque a leitura, o gosto pela leitura, no meu ponto de vista, ele começa no útero materno. É desde o útero materno que vem o gosto pela leitura. O gostar de ler, ele começa com a mãe lendo para o filho. A mãe, desde que ela lendo, mostrando o mundo para o filho, desde o útero materno. E desde criança, ela mostrando o mundo, apresentando as coisas do mundo. Depois vem o livro. O livro é um dos instrumentos da leitura, né? É um dos elementos que você utiliza para a leitura. E a criança vai gostando de se encantar com o mundo e se encantar com a leitura. E outra coisa interessante da leitura, quando você cultiva esse amor pela leitura do mundo e da palavra e pelo livro para a criança, é que dificilmente uma criança que gosta de ler na adolescência vai para o mundo das drogas, porque ela aprende a viajar pela leitura. E essa é uma coisa que eu tenho provas concretas, porque eu sempre li muito, né? Eu sempre li muito, até meu sobrinho falava: tia, até bula de remédio você gosta de ler, né? E eu escrevi um livro sobre isso, né? Os 50 sugestões, esse aqui, 50 sugestões didático-pedagógicas para o ensino da leitura e da escrita em sala de aula, que na verdade não são receitas, não, são sugestões. São tantas sugestões que eu costumo dizer o seguinte: é como se eu dissesse, professor, assim, olhe para aquela porta. E ao olhar para aquela porta, ele vê esse quadro. Eu só falei para ele olhar para aquela porta, dando uma ideia. Sim. E ao olhar para a porta, ele vê o quadro. E do quadro, ele vê outras coisas. Ele vê a lâmpada, ele vê essa outra luz, ele vê uma mesa. Então, é uma sugestão. Eu estou direcionando o olhar dele para um lado e dali ele vê outras coisas. Por isso que eu digo sugestões, né? E são sugestões simples. Que podem ser aplicadas em qualquer ambiente, lá na zona rural, que não precisa de nada. Se ele tiver um radinho lá com o menino, aproveitando as coisas do cotidiano da criança. Um exemplo que eu vou dar também, e todos eles eu usei em sala de aula, usei com meus filhos, usei com as minhas netas, e minhas netas são como tudo letrinha, lá em casa tudo toma sopa de letrinha, né? Minhas netas, eu tenho uma neta de 12 anos, que já leu mais de 200 livros, a outra de 17 anos já leu mais de 500 livros, e a escritora também. Meus pais são agricultores, eu fui criado na zona rural. Olha que delícia. E o meu irmão mais velho que me apresentou para os livros, né? E assim, eu gosto muito de ler, eu gosto muito de sebo. Eu comprei esse livro lá no Rio de Janeiro, de 1946, do Machado. Então eu falo, às vezes eu brinco, que eu tenho um prazer quase sexual em
em folhear um livro desse. Mas foi o meu irmão que me fez me apresentou. É importante a gente ter alguém para nos apresentar, né? O pai, a mãe, o tio, o irmão mais velho, para que possa colocar na criança esse amor pelo livro, né? Esse amor pelo livro, com certeza. Por isso que eu disse que nasce no útero da mãe, que geralmente é a primeira pessoa que tem o contato. Qualquer um da família pode ser essa pessoa. Tem que entender essa importância, né? Essa importância. Porque os pais hoje não fazem mais isso. Não fazem mais. Dificilmente fazem. E, por exemplo, com as minhas netas, com os meus filhos, por exemplo, o que aconteceu? Quando eu mudei para cá, o que os pais podem fazer? Um tio, alguém? Porque muitos pais são analfabetos. Então, brinque de fazer. Eu tenho muitas sugestões aqui, por exemplo, que eu falo. Com criança pequena que não sabe ler ainda e escrever, faça desenhos dessa brincadeira. Sim. Cole, faça colagem. Então, faça alguma coisa. Eu lembro que eu tinha 3 meninos de 3 idades diferentes, então cada um, como eles já estavam na escola, a professora não mandou, então eu não faço. Então eu brincava de contar para a avó como é que era o Mato Grosso que a gente tinha mudado. Então cada um escrevia uma carta, vamos escrever carta para a vovó? Escreve do seu jeito. Então o pequenininho fazia os desenhos, né, as coisas dele, o outro escrevia, o outro contava. Era um tal de escrever carta para a avó todo dia, porque eles não queriam fazer redação, porque na escola não fazia redação. Na época que eu vim, eu queria que eles escrevessem. Então era um tal de escrever carta para a avó. Sim. Então era uma forma. E desde pequenininho eu sempre comprei os livros para eles, de pequenininho, com letrinha pequena. Antes não tinha letra, depois tinha letra. Cada um tinha, aí a gente lia, um contava para o outro. O meu livro é mais interessante, o seu é mais interessante. Fazer brincadeiras com o livro. As minhas netas brincavam de casinha, das coisas delas lá. As escadas das casinhas eram meus livros de filosofia. Então, livro para elas fazia parte, estava na altura, não estragavam. E eu lembro que quando eu era criança, minha mãe me deixava brincar com os livros, mas assim, livro é uma coisa tão séria que primeiro tem que lavar as mãos. E eu lia, então, a Barça. Eu li todinha a Barça quando era criança. Eu lavava as mãos, falava, mãe, posso ir? Pode. Aí eu ia pro quartinho ler os livros da Barça, que eu achava lindo. Então, é uma coisa que fez parte da minha vida desde que eu era pequenininha. Sempre li muito, meus netos li muito. Então, alguém tem que te apresentar o livro, que é uma forma, porque e entender que o livro, o que é o livro? É alguém que viu o mundo e está contando como ele viu o mundo. E que você também pode ver o mundo e escrever do seu modo como você viu o mundo. Você pode virar um escritor. Então, por exemplo, quando eu faço as sugestões aqui, eu faço muito isso as brincadeiras que eu proponho para o aluno aprender a gostar de ler e escrever. Enquanto ele ainda não sabe escrever, ele desenha, ele faz colagem. São exercícios nesse sentido. Ilse, qual que é a análise que você faz com relação às políticas públicas, com relação às cotas, com relação a essa nova abertura para essa população que antes ficava marginalizada e que hoje está tendo acesso às universidades públicas? Então, a questão das cotas é uma polêmica ainda, como vários outros temas são muito polêmicos, tem contas, tem a favor, etc. Eu penso o seguinte, a questão das cotas, por mais polêmica que seja, por mais que tem gente contra ou a favor, uma coisa foi muito importante já de início. Primeira coisa, mostrou que o Brasil é um país preconceituoso. Desvelou, tirou aquele véu de mentira que tinha, que o Brasil não era um país preconceituoso. Já mostrou isso. Trouxe à baila a discussão do preconceito. Segundo, é justo se discutir a questão, os critérios que tem sido feito isso, o modo como tem sido feito isso, eu não posso discutir porque eu não tenho conhecimento específico da política, como é que funciona. Sim. Isso sempre tem os seus meandros da politicagem, né? Uhum. Da politicagem eu não vou entrar nesse meandro, porque eu não tenho esse conhecimento. Mas quanto às cotas, eu sou favorável. Porque um país como o nosso, que tem uma história de 500 anos de exclusão,
de que a maioria da população é afrodescendente e que a maioria dessa população viveu excluída, que a maioria dessa população não estudou, não teve um estudo, não teve acesso à leitura, a uma escola de qualidade. Como é que ele pode competir com aqueles que estudaram em escolas particulares a vida inteira, fizeram vestibulares dos melhores e agora entram na escola pública, nas federais, para concorrer com ele? Não é justo. É uma luta desigual mesmo. Uma luta desigual. Então, se a forma como isso tem sido feito precisa ser questionada, precisa ser discutida, eu não sei. Não tenho conhecimento a respeito disso, mas sou a favor da cota. Porque eu acho que é um meio de equacionar uma coisa que foi são anos de exclusão. Né? Como é que você pode falar uma pessoa que ficou a vida inteira fora, de descendentes e descendentes, como diz o outro que a gente costuma dizer, analfabeto de pai e mãe, pode concorrer hoje, porque fez aí uma escolinha pública, concorrer com o cara que fez o Calilzar? Sim. Aí ele vai ter que entrar numa particular e pedir um ProUni, porque hoje ainda tem um ProUni, tem um FIES, e antes que não tinha. Ilse, você acha que existe luz no fim do túnel? Olha, eu gosto de ser otimista. Eu gosto sempre de pensar pelo otimismo, porque quando a gente está vivendo aquele momento de crise, parece que não vai acabar. Então eu penso assim, imagina os homens que viveram na transição do feudalismo para o capitalismo. O desespero daquelas pessoas que viviam a manufatura, aquelas pessoas que viviam e de repente falam que vem uma máquina que vai fazer tudo. Eles queriam quebrar as máquinas, eles quebravam, aliás, né? Porque nossa máquina vai tomar nosso espaço. Como é que vai ser o mundo? A guilhotina matando todos os reis e rainhas. Você imagina o que eles pensavam do mundo? É o caos, é o fim do mundo, é um horror, é o Leviatã, não sei. É o Armagedon. Armagedon, é isso. E está aí o mundo continuou, e não acabou, e ficou. Então eu acho que quem aposta nessa crise, inclusive hoje que nós vemos no Brasil, essa coisa, a crise, isso faz bem para alguém, e que não é para o povo. Isso faz bem para quem quer ganhar com a crise. Alguém sempre ganha com a crise. Por quê? A crise está aí, as pessoas falam que a crise está aí ninguém investe no Brasil, fica quietinho. Aí fala que está tudo um horror, derruba o governo, aí outro pega o governo, aí faz que nem um milagre econômico de 76. Escrevi de um artigo da Tribuna, para lembrar que no Brasil que fizeram há 46 anos atrás, né? Com Getúlio Vargas, com Jean Goulart, e etc. E as coisas se repetem, né? E as pessoas esquecem. Então o Brasil ainda é a salvação do mundo. Não há lugar no mundo melhor que o Brasil. Não há lugar no mundo com um povo melhor do que o Brasil. Não há. Eu andei pela Europa, eu morei 6 meses na Espanha, e achei lindo, maravilhoso, mas não tem lugar melhor que o meu país. Então, esse povo que fica a bandeira aí nas costas e depois fica fazendo corrupção escondido para a porta, isso não é ser brasileiro. Ser brasileiro é ter otimismo e lutar pelo seu país. É lutar pelo bom professor, que eu escrevo no meu livro aqui, ó. A construção social do bom professor, é lutar pelas 50 sugestões para ensinar a ler e escrever, e pelo livro que eu vou lançar agora, dia 8 de dezembro, que fala sobre a construção, o professor, construção como agente transformador de sua própria prática. É isso que é acreditar no seu país, é isso que é o otimismo. Tem luz no fim do túnel, sim, porque tem muito brasileiro trabalhando. Quando você fala que o brasileiro é vagabundo, você vai num bairro aí e vê um monte de vagabundo tomando pinga. Tem mesmo. Mas olha no bairro, quantas mil pessoas moram ali? Cadê o resto do povo? Trabalhando. Tem 5 tomando pinga. E tem 500 que foi no caminhão trabalhar. Eu luto por esses 500. Okay. Tenho dito.
Isso, eu queria te agradecer muito pela tua presença aqui. Obrigada. E dizer que está aberto o programa para você. Com certeza a gente vai ter outras conversas. Daqui a pouco a gente volta. Eu que agradeço. Obrigada. O Laboratório Carlos Chagas está em Rondonópolis desde 1978. Participamos do Programa Nacional do Centro de Qualidade da Associação Brasileira de Análises Clínicas, nas categorias Prata, Ouro e Platina. Isso é tradição com qualidade. O Laboratório Carlos Chagas coleta, analisa e entrega seus exames, pois você não vai a qualquer médico quando necessário. Faça seus exames em quem realmente conhece e confia. Laboratório Carlos Chagas. Ligue para nós, 66-3423-1971. Assista toda sexta-feira às 20h30 o programa Veritá. A apresentação Dr. Altemar. Temas relacionados à família, educação, saúde, bem-estar, espiritualidade, entrevistas e momento cultural. Programa Veritá. A apresentação Dr. Altemar. Nós vamos conversar hoje um pouquinho a respeito de como valorizar as pessoas. Se você começar a pensar um pouquinho nesse tema, o ser humano ele tem algumas necessidades básicas. Necessidade de comida, de bebida, de abrigo, de segurança. E também tem algumas necessidades emocionais, tão importante quanto comida, quanto abrigo, quanto segurança e essas outras. E uma dessas necessidades emocionais básicas do ser humano é a pessoa se sentir valorizada, ela sentir que ela tem o quê? Que ela tem valor em si mesmo, que ela é importante para o mundo, que ela é importante para alguém, que alguém valoriza aquela pessoa. Então, não adianta nada se você for uma pessoa bem-sucedida financeiramente, se você tiver um ótimo emprego, se você for uma pessoa que tem bastante conquistas, mas que se você não se sentir valorizado, se você não sentir que você tem valor em você mesmo, então muitas dessas conquistas, dessas coisas que você conquistou, elas vão perder muito o seu significado, vão perder muito o seu sabor e a sua cor. A gente percebe que no dia a dia a gente encontra pessoas que têm como se fosse um dom natural de fazer isso, de valorizar as pessoas. Essas pessoas, elas são mais do que simpáticas, elas são mais que carismáticas, elas são pessoas que conseguem enxergar no outro um valor que muitas vezes as outras pessoas não enxergam. E essa característica dessas pessoas, essa característica, ela é uma característica que encanta as pessoas que conseguem ver valor nos outros, as pessoas que conseguem enxergar características, potencialidades, pontos fortes nas pessoas que as cercam, enquanto os outros não dão nada por elas. Essas pessoas elas são muito benquistas, elas são pessoas que são pessoas iluminadas, são pessoas que dão cor, que dão sabor à vida, que dão sabor naqueles locais que elas estão. E nós, você e eu, também podemos assim aprender a ser assim. Essa questão de você valorizar as pessoas não é um dom, um presente que você recebe de Deus, é algo que você pode também aprender. Você também pode ser uma pessoa valorizadora dos outros. Você é uma pessoa que pode ser uma pessoa que pode aumentar o valor intrínseco das pessoas. Basta você começar a se perceber mais. Então, como que você, como que eu, como que nós podemos nos tornar pessoas valorizadoras? A primeira coisa que você tem que entender, que nós temos que fazer, é que para você valorizar os outros, você primeiro tem que se valorizar.
Você não pode dar nada do que você não tem. Se você não enxerga valor em você, como que você vai valorizar o seu próximo? Se você não vê nada de bom em você, como é que você vai ver coisas boas nas outras pessoas? Então, a primeira coisa é que a gente tem que ter uma boa autoestima. Nós temos que nos valorizar, nós temos que nos amar, nós temos que olhar para nós e a gente tem que entender que nós somos pessoas únicas, pessoas que no mundo inteiro não existe ninguém igual a mim e que todo mundo tem o seu valor, todo mundo tem alguma coisa, alguma contribuição para dar para esse mundo. Todas as pessoas têm alguma coisa boa, valiosa para contribuir na vida das outras pessoas. Quando a gente começa a olhar para nós, todo mundo tem alguma coisa que gostaria de mudar. Às vezes a pessoa não está satisfeita com sua altura, às vezes a pessoa não está satisfeita com o seu nariz, com a sua orelha. A gente tem que entender que existem características que nós podemos sim mudar. Podemos sim melhorar, podemos nos aprimorar, mas existem algumas características que são muito particulares, que são muito pessoais e que essas características muitas vezes não tem como você mudar. Talvez você não tenha como você aumentar a sua estatura, talvez você não tenha como mudar a cor dos seus olhos. Então, quando a gente começa a entender que essas características elas são imutáveis, que não tem como você mudar isso, e você começa a fazer as pazes com você mesmo, fazer as pazes com a sua autoimagem e entender que se você não conseguir fazer as pazes com você mesmo, se você não conseguir se valorizar, você vai passar o resto da sua vida tentando compensar as suas inseguranças, compensar os seus recalques, compensar as suas frustrações. Então, é muito mais inteligente nós nos concentrarmos nas características que nós podemos mudar, nas características que estão sob o nosso controle, principalmente quando a gente consegue utilizar isso como um instrumento de valorização pessoal. Talvez você olhe para a sua vida e você talvez tenha tido uma infância complicada, com pais às vezes ausentes, pais controladores, muitas vezes pais violentos. Talvez você tenha tido muitos problemas, às vezes você tenha tido problemas de doença. Mas uma coisa que eu quero te dar uma ilustração bem interessante com relação a isso. Imagine que você é essa nota de R$100. Eu posso pegar essa nota, eu posso amassá-la, eu posso jogá-la no chão, eu posso pisar em cima dela, mas ela continua valendo os mesmos R$100. Então, ela não perdeu o seu valor porque ela está amassada, porque ela está suja, muitas vezes até um pouco rasgada. Se você pegar uma nota rasgada, você consegue trocá-la no Banco do Brasil por uma nota nova. Então, talvez você tenha passado por problemas que você se sentiu o quê? Desvalorizado, mas o seu valor enquanto ser humano, o valor intrínseco, aquele valor, aquela centelha divina que você tem, ela continua dentro de você e esse valor jamais vai se apagar. Então é importante que você tenha essa noção, que nós tenhamos essa noção de que o nosso valor independe, a despeito dos problemas que nós passamos, o nosso valor continua o mesmo. E a partir do momento que nós começamos a nos valorizar, aí nós começaremos a ter condições de valorizar as pessoas que nos cercam. Nós vamos fazer um breve intervalo, nós voltamos a seguir. O Laboratório Carlos Chagas está em Rondonópolis desde 1978. Participamos do Programa Nacional do Centro de Qualidade da Associação Brasileira de Análises Clínicas, nas categorias Prata, Ouro e Platina. Isso é tradição com qualidade. O Laboratório Carlos Chagas coleta, analisa e entrega seus exames.
pois você não vai a qualquer médico quando necessário. Faça seus exames em quem realmente conhece e confia. Laboratório Carlos Chagas. Ligue para nós, 66-3423-1971. E agora eu vou dar um recado muito importante para que você e os colaboradores da sua empresa fiquem muito mais protegidos. Contem com a São Francisco Saúde e Odontologia. A São Francisco oferece planos médicos e odontológicos empresariais perfeitos para a proteção da saúde dos seus colaboradores. Uma estrutura completa de médicos e dentistas para cuidar do bem-estar em todos os momentos. Para maiores informações, acesse sãofrancisco.com.br ou ligue agora e faça o seu plano de assistência médica e odontológica. O número é 0800 777 9070. Uma outra maneira de você valorizar as pessoas é através da gentileza. O mundo ele sofre uma verdadeira epidemia de falta de educação, de falta de gentileza. Hoje as pessoas estão muito corridas, hoje as pessoas estão não tem mais paciência, não tem mais educação. A gente percebe no trânsito, as pessoas estão todas estressadas, as pessoas querem cortar caminho. Então, quando nós começamos a ser pessoas mais gentis, isso é um instrumento muito importante de valorização do próximo. Quando a gente começa a elogiar as pessoas também, os elogios, eles são verdadeiros bálsamos. Quando a gente começa a elogiar as pessoas, isso cria um ambiente muito positivo. Imagine que você é uma pessoa que elogia as pessoas à sua volta, que você estimula essas pessoas, que você ressalta os seus pontos fortes. Você se torna uma verdadeira geradora de energia positiva. Então, as pessoas que têm esse discernimento, que têm esse entendimento, que a gentileza é muito mais interessante, é muito mais bonito, é muito mais bom de se conviver com as pessoas quando elas são gentis, quando elas têm essa cortesia. Isso cria um ambiente muito bom e as pessoas começam a se sentir mais valorizadas. Uma outra maneira interessante de valorizar as pessoas é quando a gente encoraja, quando a gente acredita nos sonhos das pessoas. Todos nós temos nossos sonhos, todos nós temos as nossas metas. E quando a gente compartilha um sonho com uma outra pessoa, e essa pessoa ela nos desanima, ela nos desestimula, isso é como se fosse um verdadeiro matador de sonhos. Uma maneira interessante, uma maneira fundamental de a gente valorizar as pessoas é acreditar nos sonhos delas, é ajudar as pessoas a realizar os seus sonhos. O que depender de você, que você pode ajudar aquela pessoa, faça isso, porque é um instrumento de valorização muito importante. Uma outra maneira de valorizar as pessoas é através que a gente chama de ouvir com o coração. Quando a gente para ouvir a história de uma pessoa, quando a gente para ouvir um problema de uma pessoa e a gente ouve com o coração, o que é ouvir com o coração? Ouvir com o coração é muito mais do que ouvir com os ouvidos. Quando você ouve com o coração, você procura entender realmente o significado, muitas vezes oculto, nas palavras daquela pessoa. Muitas vezes as pessoas elas têm dificuldade de se expressar, elas têm vergonha de se expressar. E quando a gente tem essa capacidade de ouvir, de realmente através de uma atenção concentrada, ou seja, eu estou parando o que eu estou fazendo, eu estou parando os meus afazeres para realmente me concentrar na tua história, me concentrar no seu problema. Isso é uma capacidade de ser empático, é uma capacidade de você realmente valorizar o que está acontecendo com aquela pessoa. Muitas vezes nós não temos paciência de ouvir as pessoas, ou então nós
nós ouvimos as pessoas de uma maneira mecânica, ouvimos as pessoas de corpo presente, ou seja, estamos ouvindo aquela pessoa por obrigação, por ouvir, mas nós não estamos tendo realmente o trabalho de tentar analisar o que existe por trás do que aquela pessoa está falando. Principalmente com relação aos nossos filhos. Quantos pais hoje não têm mais essa paciência, esse momento de ouvir realmente os seus filhos, de ouvir realmente os seus pequenos problemas, de ouvir as suas pequenas angústias? Isso é fundamental como instrumento de valorização das pessoas. As pessoas, elas querem ser ouvidas, elas querem ser respeitadas e elas querem ser compreendidas. E quando elas encontram alguém que faça isso, que ouve, que respeita, que realmente compreende as suas angústias, haverá ali uma interação humana maravilhosa, haverá ali uma troca de energia muito positiva, haverá ali uma grande somatória de energias que vai ajudar tanto a pessoa que está falando quanto a pessoa que está ouvindo. Uma outra característica das pessoas que querem aprender a valorizar os outros é a humildade. A humildade é uma característica fundamental para que nós tenhamos um bom relacionamento com as outras pessoas. Quando a gente é humilde, a gente aprende a valorizar a opinião dos outros. Quando a gente é humilde, a gente aprende que nós não temos todas as respostas e que as pessoas que estão ao nosso redor, elas têm muito a nos ensinar. As pessoas orgulhosas, elas não aceitam a opinião dos outros. As pessoas orgulhosas, elas criam realmente uma antipatia das pessoas, elas não conseguem valorizar ninguém porque elas só olham para o seu próprio umbigo. As pessoas, elas não querem elas querem ser apreciadas, elas não querem ser impressionadas. As pessoas, elas, enquanto seres humanos, elas querem ser um fim em si mesmos. Elas não querem ser apenas amplificadores, insufladores de egos alheios. E é isso que as pessoas orgulhosas fazem. Elas querem apenas interações sociais para contar os seus feitos, não para interagir, não para ensinar, não para aprender, não para contribuir, não para repartir. Então, nós temos que aprender que a humildade é uma característica muito importante de valorização do ser humano. Quando eu sou humilde, eu vejo o outro ser humano como um igual, que eu não sou melhor do que ele, que eu não sou superior a ele, que eu sou apenas diferente. Quando a gente é humilde, a gente aprende a ser prestativo, a gente aprende a ajudar as pessoas, a gente aprende a ser mais solidário com as pessoas. Quando a gente é humilde, a gente aprende a nos importar com as necessidades dos outros. Existe uma história muito interessante que ilustra bem essa questão de você se importar com a necessidade dos outros. Essa história diz que havia dois irmãos, que eles moravam em sítios próximos. Um deles era solteiro e o outro era casado e tinha vários filhos. E eles plantavam trigo e eles levavam todo dia o trigo da colheita para moer no mesmo moinho. Então eles moíam o trigo junto e no final do dia cada um pegava o seu trigo e levava para o seu próprio depósito. Certa noite, o irmão que era solteiro, que não tinha filhos, ele olha para o seu armazém cheio de trigo e ele pensa assim: puxa, mas eu sou sozinho, o meu irmão tem uma família numerosa para alimentar, eu vou repartir um pouco do meu trigo com ele. E aí ele foi durante a noite, sem o irmão perceber, e pegou vários sacos de trigo e levou até o depósito do seu irmão. O irmão dele, que tinha uma família numerosa, pensou da seguinte forma: puxa, mas o meu irmão, ele não tem filhos, ele não tem esposa, quem é que vai cuidar dele quando ele for velho, quando ele tiver com dificuldades para trabalhar? Eu vou dividir o meu trigo com ele para que ele possa ter um armazém cheio quando ele envelhecer. Então,
ele pegava o trigo, começou a pegar o trigo e também levar para o armazém do outro irmão. E assim eles fizeram durante muito tempo. Cada noite um levava trigo para o armazém do outro. E os armazéns eles ficavam sempre repletos porque havia essa troca. Até que um dia os dois se encontraram no meio do caminho, cada um levando o seu saco de trigo, e aí eles perceberam o que estava acontecendo. Então, perceba que essa história, ela mostra bem isso aí. Quando você começa a ver a necessidade do outro, quando você começa a ver que o outro tem necessidades que você pode contribuir. E o outro também tem esse mesmo insight, esse mesmo discernimento. Porque quando você começa a se doar, quando você começa a ser generoso, então o universo também vai começar a devolver as coisas para você. Porque a vida é uma troca. E isso é bíblico. A Bíblia fala, dá e receberás. Então, quando você começa a repartir, quando você começa a ser uma pessoa mais humilde, quando você começa a ser uma pessoa mais generosa, então você começa também a receber as coisas de volta, as coisas que você também já deu uma vez. Uma coisa com relação a essa questão de você ser generoso, de você dar, para que isso realmente funcione, você tem sempre que dar sem se preocupar em receber nada em troca. Esse é o segredo. Eu tenho certeza que você já teve essa experiência de doação, quando você fez alguma coisa absolutamente desinteressado, que você fez uma doação, você fez algum trabalho voluntário, sem esperar nada em troca. A alegria que nós sentimos quando fazemos isso, o gozo, a satisfação. E do outro lado, como que a pessoa que recebeu aquela doação ou que recebeu aquele trabalho voluntário se sente valorizada? Então, quando a gente tem essa prática de generosidade, é porque nós temos uma mentalidade de abundância. Ou seja, quando eu dou alguma coisa para alguma pessoa, é porque existe dentro de mim a ideia de que aquilo não vai me faltar, que haverá abundância para todos. Agora, quando eu sou uma pessoa mesquinha, quando eu sou uma pessoa sovina, uma muquirana, que não gosto de me doar, que não gosto de ser uma pessoa generosa, é porque essa pessoa tem essa mentalidade de escassez. Ou seja, eu não posso doar porque pode faltar para mim no dia de amanhã. E essa questão de doação, isso é igual ao amor. O amor, ele é bem interessante. Quanto mais você doa amor, mais ele aumenta. Então, que nós possamos começar a entender que valorizar as pessoas é um ato de amor. Porque todo mundo tem essa necessidade de ser valorizado, essa necessidade de enxergar que ele é importante para outra pessoa, que ele é importante para o seu pai, para o seu filho, para a sua esposa, para o seu amigo. Quando a gente se sente valorizado, a gente começa a entender que nós temos um papel aqui no mundo, que nós temos uma missão aqui na Terra, que nós não estamos aqui à toa, que nós não estamos aqui a passeio. Quando eu me sinto valorizado, é porque eu sinto que existe um papel que eu tenho que executar aqui nessa terra e que a gente pode ajudar as pessoas nesses papéis quando a gente tem esse entendimento e quando a gente começa a valorizar as pessoas que estão no nosso redor. Estamos terminando o programa de hoje, eu espero que você tenha gostado. Mande para nós sugestões, críticas através do nosso e-mail, através do telefone, através do nosso Facebook. Nós estamos abertos, estamos querendo melhorar cada vez mais o nosso programa, então fique à vontade para interagir com o nosso programa. Espero que você tenha um final de semana abençoado e que você possa ter a ideia de que realmente a leitura, ela pode te abrir portas e pode te levar a novas dimensões. Que Deus possa te abençoar. Até a semana que vem. Você acabou de assistir o programa Veritá,
Apresentação Dr. Altemar. Oferecimento Laboratório Carlos Chagas, 6634231971. São Francisco Assistência Médica e Odontológica, 0800 777 9070.